das pessoas uma clareza, uma convicção acerca da sua identidade. Eu acho que você vai conseguir até o final ficar mais empolgado por isso. Isso depende de muita coisa. Porque eu posso estar me comportando como mão a minha vida inteira e chegar diante dele e falar, e ouvir dele, não era isso. Você se vislumbrou pelo ministério, da forma, da movimentação que o seu pastor Maxwell, e você tentou ser igual a ele. Querido, se todo mundo for profeta, quem vai pastorear? Quem vai evangelizar? Quem vai ensinar? Onde estão os mestres? Então nós temos que passar por um batismo, aonde cada um encontra prazer e alegria na sua identidade. E após entender, ter uma convicção no Espírito a respeito da minha identidade, assim como nós conversamos no sábado, nós temos que nos alocar, nós devemos nos colocar no lugar correspondente, adequado no corpo. Entenda, meu Deus, isso é forte. Eu já pensei isso muitas noites, isso mudou minha vida. Deus não vai te capacitar a dar frutos que permaneçam fora da sua identidade. Se você for uma mangueira, e aqui tem muito, né? Faz força para ver se sai um abacate. Não sai. Se você é um limoeiro, faz força para ver se sai uma banana. Não sai. Você se desgasta, você cansa, você põe a culpa nos outros, porque não deu fruto. Quando eu só precisava de algo, quem sou? Você já percebeu? Coríntios fala, outros textos vão falar, mas fala acerca de você buscar os melhores dons. Por gentileza, alguém poderia me dizer se existe algum dom melhor que o outro? Mas quando eu entendo a minha identidade, pastor, a minha vocação, quem eu sou, eu começo a entender as ferramentas que eu preciso, o que eu preciso para desenvolver o propósito de Deus, que Ele sonhou antes da fundação do mundo, acerca da minha vida. Eu começo a entender o que é distração e o que é realmente o propósito dEle para mim. Feche os teus olhos. Pai, a orientação que o Senhor me deu é que cada parte disso eu pudesse clamar ao Teu Espírito, que abrisse os olhos do entendimento. Então nesse momento eu peço que o Senhor traga a luz, escancare de forma sobrenatural qual é o entendimento de cada um dos Teus filhos assentados nesse lugar nessa noite. Qual é o teu propósito, qual é a tua identidade, o que o Senhor tem para cada um deles. Isso, Pai, vai demandar todo o esforço de uma vida, querer corresponder ao teu propósito, à tua vontade, ao teu querer, Senhor. Isso vai além de um modelo padronizado, isso tem a ver com o modelo do teu reino. Ei, queridos, se Jesus não soubesse o propósito de Deus para a vida dele, entenda bem, Pedro não estava adulterando, Pedro não estava roubando, Pedro não estava fazendo, Pedro só não entendeu o propósito de Jesus e quis poupá-lo da cruz. Entenda, alguém pode não estar fazendo tudo isso que eu falei de errado, mas ouvir da boca de Jesus, para trás dele Satanás. Pastor, isso é muito pesado, pastor. Para nós o fim da picada é alguém que está na pornografia, na prostituição, em adultério, roubando, sei lá, fazendo o que, é o fim. Mas nós pouco nos incomodamos com relação a alguém estar fora do propósito dele. E nós precisamos começar a entender e pastorear pessoas, não sobre a necessidade dela, não sobre o momento dela que ela está vivendo, porque tem algo que vem muito antes disso, vem antes da fundação do mundo.
tem um projeto nascido no coração de Deus acerca de cada um de nós. E eu clamo por pastores que vão além da necessidade, mas vão pastorear a cada um dos filhos de Deus segundo os seus propósitos. E quando a gente olha para o propósito de alguém, tem hora que a gente precisa deixar a pessoa ir para a cruz. Ei, Paulo, não vai para Roma, tu vai morrer lá. Eu sei, eu sei. Está entendendo? Eu sei. Mas por que tu vai? Cara, é o meu propósito. Se eu tiver que morrer, eu morro. São pessoas com uma fé que sai de uma vontade permissiva, de um momento, e entram no lugar da vontade soberana de Deus, de conseguir glorificar, exaltar o nome dEle, mesmo que seja não. Aquele gadareno, deixa eu ir contigo, não, fica aí. Lê a história do gadareno depois, pegue alguns livros aí. O não de Jesus alinhou o gadareno ao propósito de Deus para a vida dele. Você só quer sim? Talvez Deus vai te dizer nessa noite não. Um outro aspecto aqui tem a ver muito com as nossas movimentações, com aquilo que a gente acha por certo, padronizado. Ele está dizendo aqui que cada membro tem o seu aspecto, a sua movimentação. O único lugar que teve padrões iguais para edificar algo foi nos impérios babilônico, Babel, vamos fazer uma torre, Egito, ali se fazia com tijolo, todo mundo tinha que pensar igual, fazer igual, edificar igual. Ei, no reino de Deus, ele nasce com uma pedra angular chamada Cristo Jesus. Ele começa com uma pedra, você está entendendo? O edificador eterno lança uma pedra. Algumas pessoas acham que essa pedra que ia dar no pé da estátua ainda vai vir, ela já veio. Já deu no pé da estátua, pastor. E nós, sábios edificadores, rejeitamos a pedra, sabe por quê? Os sacerdotes da época tinham um padrão. Quanto nós erramos. Ei, eles tinham um padrão, cara. Saiu do padrão, não serve para nossa edificação. Eles rejeitaram a pedra angular. Pastor, faz igual com encontro com Deus. Quando der meu tempo, tu levanta assim, eu termino. Tá? Eu tô meio perdido aqui. Porém, estou tentando ser rápido. Porém, foi com essa pedra que se iniciou a obra de Deus, a edificação da igreja. Não é tijolo, não é padronizado. Está entendendo? Eles olhavam para Jesus e escondiam o rosto. Ele não tinha parecer nem formosura. O conceito era: ué, mas ele veio dali, daquela cidade, pode vir alguma coisa boa de lá? Quantas vezes, se não está no nosso padrão, a gente faz igual a religião da época, a gente esconde o rosto. Eita, lá vem aquele rapaz ali, estranho. Sabe quem foi abençoado? Quem foi além daquilo que estava vendo. Baía do Sul, barbaridade. Sabe quem foi? Lázaro, Marta, Maria. Sabe aquele cara simples, pé empoeirado? Eles abriam a porta, pastor. Eles deixavam ele entrar. Vem cá, ô gente esquisita, senta aqui. Sabe por quê? Assim como aquele centurião enxergou, ele falou assim: peraí, não vai na minha casa não. Eu estou diante de alguém que tem autoridade. Eu tenho autoridade horizontal. Eu mando um vai, ele vai, outro vem, ele vem. Mas eu estou diante de alguém que tem autoridade vertical. Se tu der uma palavra, ei, ele estava falando com aquele homem simples. Não era aquele homem com os olhos de fogo de Apocalipse, não. Era um homem simples,
que todo mundo estava ignorando. Como é que você se relaciona? Pela carteira da pessoa? Pela influência que ela exerce, de repente você pode extrair alguma coisa? É assim que a gente se relaciona? De repente Jesus está passando no nosso meio, cara, e a gente não está vendo. De repente um profeta está passando no nosso meio, e nós vamos matar mais um. Olhe para o lado. Esse recipiente, esse vasilhame, um dia nós vamos ter que devolver. Porém esse recipiente, esse vasilhame, tem algo da eternidade dentro dele. Você está entendendo? Valorize isso, cara. Permita que os teus olhos vão além do biotipo, da estrutura óssea. Ei, olhe para dentro, veja o que essa pessoa carrega de Deus. Eles deixaram Jesus passar no meio dele, irmãos. Jesus andou no meio deles, eles estavam no muro. Vem o Messias, vem o Messias. O Messias estava ali curando, profetizando. E eles até hoje estão lá, vem o Messias. Sabe por quê? Porque a religião mede as pessoas por fora. No reino de Deus, você olha a pessoa por dentro. Você olha a pessoa por dentro, por aquilo que ela carrega de Deus, da eternidade. A mulher chegou, falou: crianças, elas estão brincando no ventre. O Senhor falou: são duas nações, cara. Eu não vejo como você. Eu estou vendo duas nações no teu ventre. Você está entendendo? Nossos olhos têm que ir à frente. Amém, deixa eu ir. Com isso, se nós estamos edificando um reino, estamos estabelecendo um reino, ele é construído com pedras. Me diz que todos aqui têm o mesmo nível de educação, tiveram o mesmo nível de cultura. Não dá para nivelar, amém? Tem pedra pontuda, tem pedra redonda, tem pedra de todo jeito. Só o Senhor encaixa isso. Mas sabe o que a gente não suporta? É o processo. Sabe por quê? Para edificar, jovem, tem que pedra ralar pedra. Para encaixar, pastores, tem que pedra ralar pedra. Só que daí se ralou, a gente deixa. Se doeu, a gente larga. Olha para o lado, essa pedra está te lapidando. Não foge não, cristão. Essa pedra está te lapidando. Essa pedra está na mão do Senhor te ralando. Vou falar de novo, cara. Sabe aquela pessoa que fala mal de você, que vira as costas para você, que te prejudicou, que te passou a perna? Você lembrou, né? Fala a verdade. Dá um glória a Deus, cristão. É a pedra que está ralando a pedra. Deixa eu te falar, você é tão precioso, você é um diamante, né? Você sabe que só um diamante pode lapidar outro diamante? Então ele pega outro semelhante, começa a fazer assim, ó. Deixa eu lapidar você, cara. Nesse processo todo, interessante, que não vai ter como todo mundo ser igual. Eu sei que, eu acredito pelo menos que alguns conhecem de onde eu venho, o ministério de onde eu venho. Irmãos, tem umas coisas muito esquisitas lá. É, né? Tem uns negócios muito estranhos, diferentes. Você vê uns caras todo tatuado de cima e embaixo. Tem um jovem lá que toda a revelação que ele tem, ele faz uma tatuagem. Ele deve ler muito a Bíblia, que já quase não tem espaço mais. Ele está fazendo já no couro cabeludo. Romanos, não sei o que, Mateus, Ezequiel, cheio, lotado. Ele falou: meu Deus, que tremendo. Ele já corre para o cara da tatuagem, faz mais uma. É o Bible Man. E aí o pessoal faz os grupos de evangelismo, sai aquele cara cheio de tatuagem, pastora, com a irmãzinha do coque, com a saia lá no rodapé, com a Bíblia, para fazer evangelismo, gente. Quem disse que a gente precisa ser igual para dar certo?
Como eu disse, eu ia tentar ser breve. Deixa eu contar só uma historinha para encerrar, que eu acho que meu tempo já foi. Já foi. Igreja, um dia eu fui fazer um treinamento de brigadista, e um sargento do Corpo de Bombeiros na Casa Verde, São Paulo, ele contou uma história nesse treinamento. Ele falou que no Corpo de Bombeiros, no batalhão, eles receberam alguns jovens, adolescentes, e passaram um dia dentro do Corpo de Bombeiro, vendo tudo, vendo o caminhão, vendo as mangueiras, vendo as ferramentas, como é que funciona o dia a dia do bombeiro. E no final eles entraram num auditório e permitiram que aqueles jovens começassem então a fazer perguntas. E um jovem fez uma pergunta que, quando ele contou, me edificou demais, me clareou demais. Ele disse assim, que aquele jovem perguntou o seguinte, falou: sargento, normalmente a gente vê nos filmes aqueles bombeiros, né? E tudo ideal, né? Não é ideal? Aquele bombeiro saradão, forte, pegando as coisas nas costas assim. Só que aqui a gente viu outra realidade, cara. A gente viu ali um cara, deve ter uns 160 quilos. A gente viu um outro que é miudinho, desse tamanho assim, ó, com uniforme de bombeiro. A gente pensou que era uma das crianças que estava junto. A gente viu sim um ali de verdade, um bombeiro fortão. E a gente viu outro com uniforme de bombeiro atrás de uma mesa, lá no fundo, com óculos fundo de garrafa. Não sai de lá. Cadê os bombeiros? Cadê os bombeiros? Eu estava lá, eu pensei assim, cara, o que esse homem respondeu? Ele falou assim: muitas vezes a gente tem essa concepção que tudo tem que ser padronizado. A resposta dele foi a seguinte: está vendo aquele homem realmente que está acima do peso? Ele conhece aquele caminhão ali que custa em torno de 8 milhões de reais, todos os equipamentos que estão no caminhão, cada lugar, quais estão funcionando, ele mantém tudo isso em ordem, e ele consegue pegar aquele caminhão daquele tamanho e andar pelas ruas da capital, São Paulo, no meio do trânsito, e chegar nas ocorrências muito rápido. Ele tem uma habilidade para lidar com aquilo como ninguém. Está vendo aquele pequenininho, aquele homem pequeno? Quando uma criança cai num bueiro, num poço, ele é o cara da linha de frente, é ele que entra, é ele que resgata, a gente dá suporte para ele. Está vendo aquele cara fortão ali? Ele é bombeiro também. Ele é o cara que carrega as escadas, que arromba a porta, que sobe em prédio, que carrega as vítimas. Porém, depois de uma ocorrência onde a gente vê um monte de morto, um monte de gente queimada, acidente, catástrofe, a gente volta aqui para o batalhão quebrado, arrebentado. Muitos chegam aqui até com pensamento de morte. E aquele que está lá atrás da mesa com óculos fundo de garrafa é o cara que olha no olho de cada um e fala: ei, vem cá, deixa eu conversar com você. É aquele cara que identifica os bombeiros que precisam de ajuda, porque muitas vezes aqueles que ajudam precisam de ajuda. E ele leva para o cantinho ali, ó, atrás daquela mesa, ele conversa, ele orienta, ele cuida do coração do bombeiro. Se você olhar a igreja como uma única frente, talvez você vai pensar que todo mundo tem que ser igual. Agora, se você entender as múltiplas funções da eclésia, do corpo de Cristo, você vai entender que todas as pedras, com as suas características, com os seus tamanhos, com o seu formato, com a sua cultura, com o seu nível de unção, com a sua identidade, todos eles são necessários. Juntos nós vamos saquear o inferno e povoar o reino dos céus. Juntos, cada um na sua identidade. Não tem problema da minha característica única. A questão é que a minha individualidade, ela tem que ser curada. E se ela for curada, eu não sou individualista. E se eu não sou individualista, a minha movimentação no corpo vai
trabalhar para o desenvolvimento do coletivo do corpo de Cristo. Repete comigo. Uma individualidade curada. Uma individualidade curada não será individualista e vai cooperar para o desenvolvimento coletivo do corpo. Não tem a ver com o meu. É até que todos cheguem à estatura de varão perfeito. Todos. Não adianta chegar na frente. Está entendendo? Tu vai ter que esperar. É até que todos. Todos. Nós temos que trabalhar para que todos. Você pode ficar em pé, por favor? Para fazer que está acabando, para fingir que está acabando. Eu sei que não é pelo nosso muito falar. Não tem a ver com palavras persuasivas. Se o Espírito Santo de Deus não te convencer, quem sou eu? Porém eu vou para minha casa e durmo tranquilo. Normalmente eu saio de lá com a responsabilidade de falar o que Ele me mandou falar, goste de quem gostar. Daí eu volto para minha casa e durmo, mas durmo bem, sabe? Porém a pergunta é uma. Aí é para corajoso, porque normalmente eu prego e não é emotivo, né? A gente não fica fazendo aquele fundinho assim para dar uma emoção. A pergunta é para quem quer caminhar na presença do Senhor, quem quer ir mais fundo na presença dEle. A pergunta é: você está em crise de identidade? Eu não sei se pode aqui, mas onde eu vou eu estou pedindo para orar pelas pessoas. Eu não sei se o decreto permite, não permite. Mas deixa eu orar por você. O Senhor quer promover um alinhamento vocacional hoje. Então faz assim, mesmo espaçadamente, vem aqui, deixa eu orar por você. O Senhor quer levar pessoas a entender a sua vocação, o seu destino. Ele quer alinhar toda a tua movimentação dentro do corpo de Cristo. Odre na fumaça. Senhor, sabe o que está acontecendo aqui? A gente desceu na casa do oleiro e o processo está acontecendo, você está entendendo? E tem um momento que o oleiro precisa pôr a mão dentro do vaso. Ei, tu vai sentir Ele colocar a mão dentro de você. E você vai sentir Ele espremer por dentro. Ele vai espremer as paredes para dar forma em você. Sente aí, cristão. Sente aí, cristão. A mão dele entrando dentro de você. Pastores, me ajuda aí. Quero estar aqui na presença do Senhor. A mão por dentro, Senhor. Alinhando, Pai. Alinhando, Pai. Que mostra o teu valor ao povo. Alinhando, Senhor. Renunciar meu eu e firmar meus pés no chão. Me agarrar à cruz de Cristo, pois quem vive já não sou mais eu. E como odre eu estou pendurado na fumaça para aprender a carregar a tua glória. E sem reservas entregar a minha pastores vida da casa, teu altar, ajude por favor, para aprender a adentrar na tua glória.
Eu quero estar aqui na presença do Senhor, erguendo essas pedras que mostram o teu valor ao povo, renunciar meu eu e firmar meus pés no chão, me agarrar à cruz de Cristo, pois quem vive já não sou mais eu, e como odre eu estou pendurado na fumaça para aprender a carregar a tua glória e sem reservas entregar a minha vida sobre o teu altar para aprender a adentrar na tua glória. Quando tu derramares o teu vinho e eu tiver entregue o coração a ti, eu te encontrarei nesse lugar onde tu te ocultas. Ali conhecerei teus pensamentos, todos os planos de bem que tu tens pra mim. Verei quão preciosos eles são, mais altos que a terra. Quando tu derramares o teu vinho e eu tiver entregue o coração a ti, eu te encontrarei nesse lugar onde tu te ocultas. Ali conhecerei teus pensamentos, todos os planos de bem que tu tens pra mim. Verei quão preciosos eles são, mais altos que a terra. Para aprender a carregar a tua glória e sem reservas me entregar a minha vida sobre o teu altar para aprender a adentrar na tua glória. Esse é o meu sucesso, essa é minha recompensa, te amar e ser amado por ti, te amar e ser amado por ti. Esse é o meu sucesso, essa é minha recompensa. Ei, escuta isso. Escuta isso, Lagoinha. Nós buscamos e acreditamos que fluirão do nosso ventre rios de água viva. Você acredita nisso? Você acredita? Ei, você acredita? Rios de água viva. Só que deixa eu te falar o processo. É assim, ó, na cruz. E alguém sem dó, fura do lado. Flui água, flui sangue. Você quer fluir, permitir fluir de você águas vivas? Então suporte o furo, suporte o que estão falando, suporte o que estão dizendo, suporte o processo. Esses dias,
Serão dias de um fluir sobrenatural, de cura, de milagres. Enfermos vão vir para este lugar. Vosso pastor tem crido nessa palavra, tem buscado isso no coração de Deus. Se prepare, ei obreiro, se prepare em nome de Jesus. Vocês vão ter que jogar as cadeiras fora. Vão entrar pessoas aqui, com pessoas no colo, enfermas, porque elas vão enxergar um hospital do céu aqui. Está sendo gerado um ambiente. Ei, não tem a ver com uma denominação. Deus não fecha monopólio com ninguém. Ele está dizendo que o que está sendo derramado sobre esse lugar é um ambiente de cura. Ninguém vai dar tapa nas costas de ninguém, dizendo: ei, vai para fora, vai embora, Deus vai te curar. Milagres vão acontecer, pastor. Cura neste lugar. Milagres vão acontecer. No meio do louvores, Ele habita, Ele caminha, e os montes vão se derreter diante dEle, como montes de cera. Pessoas vão chegar aqui com muitos problemas, mas diante dEle vão se derreter. Pai Santo, em nome do Teu Filho Jesus, é a Tua noiva amada, querida, é aquela por qual o Senhor morreu. Eu estou pendurado na fumaça para aprender a carregar a Tua glória e sem reservas entregar a minha vida sobre o Teu altar, para aprender a adentrar na Sua glória. Quando Tu derramares o Teu vinho e eu tiver entregue o coração a Ti, eu Te encontrarei nesse lugar onde Tu te ocultas. Ali conhecerei Teus pensamentos, todos os planos de bem que Tu tens pra mim. Verei quão preciosos eles são, mais altos que a terra. Quando Tu derramares o Teu vinho e eu tiver entregue o coração a Ti, eu Te encontrarei nesse lugar onde Tu te ocultas. Ali conhecerei Teus pensamentos, todos os planos de bem que Tu tens pra mim. Verei quão preciosos eles são, mais altos que a terra. E nada mais busco, nada mais quero, além de amar a Ti e ser amado por Ti. Nada mais busco, nada mais quero, além de amar a Ti e ser amado. Nada mais busco, nada mais quero, além de amar a Ti e ser amado por Ti. Nada mais busco, nada mais quero. Esse é o meu sucesso, essa é minha